Questão 5. Considere um terreno plano de 28 por 14 com a frente no menor lado. O proprietário vai construir uma casa com 2 níveis diferentes. A primeira metade do lote terá uma altura de 1 metro acima do nível da rua e a segunda metade 1,70. Para isso, irá comprar argila no estado solto disponível em um bota-fora próximo à construção. Para o transporte, considere o uso de um caminhão de 10 metros cúbicos. A letra A nos pede para calcular o volume de solo necessário no estado solto para ficar com as alturas desejadas. Bom, então para resolver a letra A, vamos entender como é que vai ficar a configuração do nosso terreno. O nosso terreno, ele tem 14 de frente por 28. Na primeira metade, ou seja, nos primeiros 14 metros, nós vamos ter uma altura de 1 metro. Então, vamos fazer aqui um esboço de como ficaria para a gente conseguir pensar nisso, melhor. Temos aqui 1 metro, aqui 14 metros, e a segunda metade nós temos 1,70. Então, vamos subir mais 70 centímetros aqui e finalizamos com 1,70. Para calcular o volume que nós temos de solo, nós precisamos pensar, que lá para trás, se a gente for pensar nessa imagem aqui virando 3D, a gente tem justamente os 14 metros que nós temos de frente do nosso terreno. Então, quando nós vamos calcular o volume, nós podemos dividir aqui em duas partes para ficar mais fácil. Vamos dividir aqui na primeira metade e depois na segunda metade. O volume seria, então, o volume de um paralelepípedo, onde nós vamos fazer a multiplicação dos três lados. Então, 1 metro de altura, vezes 14 de comprimento, 14 de largura, mais o que nós temos do outro lado, que é 1,7 de altura, vezes 14 de largura e 14 de comprimento. Multiplicando, e depois já somando aqui os valores dos volumes, nós chegaremos a 529,2 metros cúbicos. Então, nós precisamos dessa quantidade de terra, esse volume de solo, para ficar com as alturas desejadas. A nossa letra B nos diz que nós precisamos transportar esse solo, ou seja, nós temos que trazer esse volume aqui para esse local, lá do nosso bota-fora. Lembrando que nós compramos argila no estado solto. Sendo assim, nós já temos a argila no estado solto aqui na nossa imagem, nós acabamos de calcular esse volume. Então, para fazer a letra B, nós simplesmente vamos dividir 529,2, que é a quantidade que nós precisamos, pelo volume que cada caminhão transporta, que é nosso enunciado já falou que eram 10 metros cúbicos. Dividindo aqui, nós precisamos de 59,92 caminhões. Sendo assim, nós vamos arredondar para o número imediatamente superior, totalizamos 53 caminhões necessários para fazer esse transporte, onde cada um deles carrega 10 metros cúbicos. Na letra C, nos diz que sabendo após a compactação do solo, ele irá reduzir de volume. Qual deveria ser o volume de solo solto necessário para após a compactação ficar com as cotas desejadas? O que isso quer dizer, pessoal? Que ao momento que a gente colocar o volume solto, esses 529,2, no nosso terreno, ele vai ficar com a altura de 1 e de 1,70. Por quê? Porque ele está no estado solto. Só que a partir do momento que eu compactar essa argila, o que vai acontecer? Eu estou diminuindo os vazios, estou diminuindo o volume. Então, eu vou acabar diminuindo essa altura que eu desejo. Então, a letra C está perguntando justamente qual deveria ser o volume, ou seja, eu preciso de um volume a mais, porque depois de compactar, ela vai reduzir a altura, ela vai reduzir o volume. Então, na letra C, nós temos que analisar quais são as características do nosso solo, sabendo que o volume solto é de 529,2 metros cúbicos. Esse volume solto, ele vai ser um volume insuficiente
Porque a partir do momento que eu estou compactando, eu vou reduzir esse volume, eu estou reduzindo os vazios. Então, esse 529,2 metros cúbicos que nós precisamos vai ter que já ser o volume final, depois de passar pelo processo de compactação. Então, a gente pode chamar esse nosso volume de volume compactado. 529,2 metros cúbicos. Então, esse daqui não vale mais. Isso significa, pessoal, que a gente vai ter um volume solto que, multiplicado aqui pelo fator de empolamento para a compactação, resultará no volume compactado que a gente deseja. A nossa missão, então, é descobrir qual é esse volume solto. Para descobrir esse volume solto, nós temos que ver qual é o fator de empolamento e o volume de compactação, né, que a gente já tem, 529,2, fazer substituição. Para o fator de empolamento, né, nós temos argila, segundo o nosso enunciado, que está no estado solto e irá para o estado compactado. Então, o nosso fator é de 0,63. Volume solto vezes 0,63 é igual ao volume compactado de 529,2 metros cúbicos. Para descobrir, então, o volume solto, nós iremos dividir o 529,2 por 0,63 e chegaremos, então, a 840 metros cúbicos. Então, esse volume solto, depois que for multiplicado pelo fator de empolamento, indicando que reduziu o seu volume para 529,2, será o necessário, então, para ficar com as nossas alturas desejadas, 1 metro e 1,70 m. Para calcular, então, o nosso transporte, que seria, então, a nossa letra D, nós vamos pegar o 840 e dividir por 10, que é o volume de cada um dos caminhões, o que vai nos resultar em 84 caminhões. Percebam, né, que o valor anterior era 53. Então, esse 53, quando nós descarregarmos, né, ele lá no terreno, inicialmente ele vai atingir o valor de 1 metro e de 1,70 m. Mas, depois da compactação, ele irá reduzir, né? Então, a gente não vai atingir a altura necessária. Já os nossos 840, né, que vieram aqui com 84 caminhões, esse sim vai atingir o 529,2, vai atingir 1 metro e vai atingir 1,70 m. Justamente porque nós consideramos aqui o empolamento, o 0,63, que multiplicado pelo volume solto, nos fornece então o volume compactado. E assim nós finalizamos a nossa questão 5. Vamos então para a questão 6. Considere um terreno com 3% de inclinação, de dimensões de 30 por 15, com a frente do lote no menor lado. Inicialmente, toda a camada de solo argiloso natural será removida. Posteriormente, para a construção da casa, o terreno terá os 20 primeiros metros planos, região 1, com uma altura de 1 metro e composto por areia compactada. Os últimos 10 metros, a região 2, também serão planos, mas com altura de 1,5 m, onde será construído futuramente um espaço gourmet. Para essa região, será utilizado, nesse momento, solo argiloso no estado solto. Dessa forma, faça o que se pede a seguir. A letra A pede que se faça um desenho com escala do terreno na configuração inicial e final em perfil, em corte longitudinal. Bom, vamos fazer aqui, né, um corte, né, do nosso terreno. Como a gente não tem aqui escala, né, vamos fazer aqui os 30 metros. E nós sabemos, né, que a primeira configuração dele é um terreno com 3% de inclinação. Então, nós teremos algo parecido com isso que eu estou desenhando. Bom, aqui nós temos 30 metros. E nós sabemos que essa inclinação é de 3%. Isso significa que a cada 1 metro que eu estou andando, eu subo 0,03 metros. Né? A gente pega ali o 3% e divide por 100. Para os 30 metros que eu estou andando, quantos que eu vou subir? Valor de x. Então, nada mais é que fazer 30 vezes 0,03, que vai nos dar 0,9 metros. Isso quer dizer, né, que a altura lá no fundo do terreno, puxar isso daqui um pouquinho para o lado,
é de 0,9 metros. Bom, além disso, pediu ali a configuração final. Então, já trouxe aqui pra gente, né, a divisão, onde os 20 primeiros metros são de areia e os 10 últimos metros de argila. As alturas aqui, a nossa questão também indica, né, 1,5 metro na segunda parte e 1 metro na primeira parte. A letra C nos pede para calcular o volume de solo total necessário para deixar a região no estado pretendido. E a letra D, quantos caminhões de 6 metros cúbicos serão necessários para essa etapa. Então, vamos fazer a letra C primeiramente. Para o volume da nossa primeira região, nós vamos multiplicar as suas 3 dimensões. Nós temos os 20 metros, o 1 metro de altura e mais os 15 metros que é a frente do terreno, né? O valor aqui que não está aparecendo no corte, mas que é a outra dimensão. Isso vai nos dar 300 metros cúbicos. Esse valor de 300 metros cúbicos é o volume que nós já queremos no final, é o volume já compactado. Por quê? Porque nós precisamos de um volume no estado solto para que, multiplicado pelo fator de empolamento, nos dê os 300 metros cúbicos de valor já compactado, né, de volume já compactado, para que, então, a nossa primeira parte do terreno tenha uma altura de 1 metro. Isso significa, pessoal, que o volume solto, multiplicado pelo fator de empolamento, tem que ser igual ao volume compactado. A nossa missão é descobrir qual é esse volume solto, né? Qual é o volume de solo necessário para deixar a região 1 no estado pretendido. O volume solto, então, é a nossa incógnita. O fator de empolamento nós temos que pegar lá da nossa tabela, que estava lá junto com a letra A. Vamos subir lá para ver. Bom, nós temos aqui, né, que os 20 primeiros metros será composto por areia. Então, nós viemos aqui no tipo de solo areia e nós temos que descobrir aqui do solto para o compactado qual é o fator de empolamento. Nós estamos vendo aqui que é de 0,86. Vamos voltar lá para a letra C e o fator 0,86. O volume compactado é o que a gente deseja, são os 300. Então, a gente vai passar o 0,86 para o outro lado, dividindo, resultando em um volume solto de 348,84 metros cúbicos. Sendo assim, né, o que a gente pensa? Nós temos que pegar 48,84 a mais, porque depois que nós compactarmos, vai reduzir o vazio, vai reduzir o volume e vai chegar nos 300, que é o desejado. Então, sempre que eu estou passando do estado solto para o estado compactado, estou reduzindo de volume, preciso de um volume maior, porque depois ele vai, né, resultar em um volume inferior. Na letra D, nos pede a quantidade de caminhões, nós vamos pegar o nosso 348,84 e dividir, então, por 6, né, que é, então, o volume que cada caminhão consegue transportar. Fazendo isso, vamos chegar a um valor de 58,14, que arredondamos para o número superior, 59 caminhões. Prontinho, já temos aqui o volume e já temos a quantidade de caminhões necessária. A letra E nos diz: calcule o volume de solo total necessário para deixar a região 2 no estado pretendido. E na F, quantos caminhões de 6 metros cúbicos serão necessários para essa etapa? Bom, para a região 2, nós vamos ter argila, e lá no nosso enunciado estava dizendo que nós temos argila no estado solto, né? Porque futuramente irá ser construída, então, uma área gourmet. Para a argila, então, no estado solto, nós precisamos calcular o volume, né? Então, o volume, novamente, vai ser as 3 dimensões. 10 vezes 1,5 da altura, vezes os 15 metros, né, que a gente tem aqui da frente do terreno. Isso daqui irá nos dar 225 metros cúbicos. Esse valor aqui é o valor que nós já temos do estado solto, né? Nós precisamos deixar com uma altura de 1,5, considerando o estado solto, né? Vamos relembrar aqui
do nosso enunciado, né? Solo argiloso no estado solto. Então, nós não precisamos fazer nenhum tipo de multiplicação, porque nós já atingimos aqui o volume solto. Para fazer, então, a quantidade de caminhões, né, a letra F, nós vamos dividir os 225 por 6. 37,5 caminhões. Novamente, vamos arredondar para 38 caminhões. E finalizamos a nossa atividade, né? Letra E e letra F.